No início da história, somos apresentados a um americano ferido que está a ser torturado de forma brutal por pessoas cruéis. Eles amarram-no a um touro e arrastam-no por quilômetros e quilômetros, depois penduram-no de cabeça para baixo sobre um formigueiro de formigas venenosas. As picadas das formigas sugam toda a água do seu corpo. Esses tipos ameaçam-no, assustam-no e até o usam para treino de tiro. Quando se cansam disso, amarram-lhe as mãos e os pés e atiram-no com os outros prisioneiros, onde tem de deitar-se na sujidade a noite toda. Eles faziam isto ao americano porque os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã. Por causa disso, a América bombardeava países que estavam do lado do Vietnã. Infelizmente, o Laos era um desses países. A América lançou tantas bombas lá que o local inteiro se tornou um campo minado vivo. Um piloto americano chamado Dengler foi um dos homens que recebeu ordens para lançar bombas. Mas como era a sua primeira missão, atacou a uma altitude demasiado baixa. Uma bala inimiga danificou a asa da sua aeronave, e ele caiu em território inimigo. Felizmente, sobreviveu ao acidente. Depois disso, Dengler enviou vários sinais de socorro, mas encontrá-lo naquelas selvas densas era como procurar uma agulha num palheiro. Ele foi treinado para sobreviver na selva, mas nunca lhe ensinaram o que fazer quando 12 homens apontam uma AK-47 à sua cabeça. Em breve, os terroristas locais capturam-no e tratam-no como um monstro. Amarram uma corda ao seu pescoço e arrastam-no até a aldeia. No seu treino, Dieter Dengler, o piloto inquebrável, disseram-lhe para sorrir sempre quando capturado e falar com eles de forma simpática. Então, Dengler fez exatamente isso, mas rapidamente percebeu que o seu treino não o ia ajudar ali. Eles importunaram-no e até dispararam uma bala perto do seu ouvido, e o barulho alto deixou-o surdo por alguns momentos. Na manhã seguinte, arrastaram-no brutalmente e atiraram-no para um caminhão, e de lá, arrastaram-no até ao governador da embaixada no Laos. O governador diz a Dengler para assinar os papéis e ele será libertado em 2 semanas. Mas Dengler recusa-se porque eram papéis do governo que o fariam admitir que lançou bombas em nome do governo americano e que a América era responsável por todas as mortes ali. Dengler diz que não matou nenhum inocente. Ele só recebeu ordens para atacar o campo terrorista. Ele não pode assinar esses papéis. O governador ouve isto e diz: bem, então escolheste o inferno para ti. Nem o grande homem lá de cima te pode tirar daqui agora. Não sob a minha vigilância. Dengler é tratado como um animal novamente. Eles mantêm-no em constante dor e não o deixam dormir. Assim que os seus olhos se fecham, mergulham-no na água e esta tortura continua durante dias. Depois Dengler é levado para uma cabana e essa é a sua nova prisão. Ele descobre que não é o único que estes tipos trancaram. Ele ouve uma voz do outro lado a dizer: não faças barulho. Eles provavelmente estão a caminho. Mal ele diz isso, alguns tipos voltam e amarram um pedaço de madeira pesado às pernas de Dengler para que ele não possa fugir. No dia seguinte, Dengler e os outros prisioneiros são levados para fora. Dengler vê os seus corpos e percebe que este lugar é o puro inferno. Os guardas não lhes dão comida, e é por isso que estão tão desnutridos. Os seus corpos estão tão fracos que se podem ver os seus ossos. Um prisioneiro chamado Jean apresenta Dengler a todos os homens nesta prisão. Vemos que durante o dia, todos os prisioneiros podem andar pelo campo sem qualquer grilhão, mas não lhes é permitido aproximarem-se da cerca. Se os guardas suspeitarem, eles disparam-lhes no local. Mesmo com todo esse perigo, Dengler não vê este lugar como uma prisão porque não há barras de ferro ou paredes grossas de betão. Ele acha que pode sair dali, mas nunca lhe passa pela cabeça que se fosse assim tão fácil escapar, por que é que os outros prisioneiros ainda não saíram? Jean acredita que depois que a guerra acabar, estes tipos vão libertá-los. Mas quando Dengler lhe diz que a guerra ainda está a decorrer, lágrimas vêm aos olhos de Jean porque ele passou 2 anos e meio à espera deste dia. Dengler está totalmente convencido de que pode escapar e vai fazê-lo esta noite. Mas Jean para-o, dizendo: se fugires e fores apanhado, estes tipos vão mudar de ideia sobre nos libertar. Por isso, é missão sobre o Laos, o abate melhor se esperares como nós. Nesse momento, outro prisioneiro chamado Duane diz: vocês não percebem. Esta cabana de bambu não é a nossa prisão. A selva é. Mesmo que consiga sair daqui, não vais durar mais de 2 dias nesta selva sem comida e água. Dengler diz: está bem, então. Fugiremos durante a estação das chuvas. Teremos toda a água de que precisamos. Mas também havia um problema com isso. Um dos prisioneiros diz-lhe que a chuva não virá por mais 4 ou 5 meses. Dengler percebe que quanto mais lhes pergunta, mais problemas eles enumeram, por isso decide que vai fugir esta noite, custe o que custar. Duane pergunta-lhe: digamos que consegues na selva. Como vais escapar? Há 6 guardas armados de vigia durante o dia. Dengler diz: é por isso que vou correr à noite. Mas quando ouvem isto, todos os prisioneiros apenas olham para ele porque o coitado não faz ideia do que lhes acontece à noite. Eles amarram as mãos e os pés de todos os prisioneiros antes de adormecerem. Dengler pede-lhes um prego,
mas Dwayne diz-lhe que este lugar todo é feito de bambu e canas. Ele vai ter dificuldade em encontrar um prego aqui. Nesse momento, um prisioneiro diz: eu sei onde podes arranjar um prego. Na manhã seguinte, ele mostra a Dangler que um prego está preso num pau de bambu mesmo ao lado de onde o guarda baixo se senta. Jenny diz-lhe para não faça nada que ponha suas vidas em risco. Mas Dangler não ouve. Ao seu comando, os outros prisioneiros começam a agir como loucos. Os guardas zangados agarram nas suas armas. Aproveitando a sua oportunidade, Dangler vai ter com o tipo baixo, fingindo ir buscar pasta de dentes, ele puxa inteligentemente esse prego. Depois disso, ele afia-o e transforma-o numa ferramenta. Naquela noite, depois de todos adormecerem, ele tira o prego da sua boca e em apenas alguns segundos, abre as suas algemas. Todos ficam chocados quando veem isto, como se tivessem acabado de assistir a um truque de magia. Eles querem saber como é que ele fez isso. Dangler diz-lhes que uma pequena mola tem de ser empurrada para frente para abrir as algemas. No dia seguinte, Dangler está a pensar em escapar para a Tailândia quando uma aeronave americana voa sobre eles. Os guardas enlouquecem e rapidamente começam a mover os prisioneiros para dentro. No meio disto, um guarda dispara contra Dwayne, mas felizmente a bala apenas o roça. Depois das coisas acalmarem, um guarda entra e aponta uma espingarda a Dangler. Ele assusta-o e diz-lhe para implorar pela sua vida. Dangler faz exatamente isso, mas mais tarde descobre que a espingarda estava vazia e eles estavam apenas a gozar com ele. Naquela noite, todos os prisioneiros olham para o pôster de comida na parede e lembram-se dos dias em que não apreciavam a comida. Agora estão a morrer de fome por um único grão de arroz. Um dia, Dangler vê que vai capturado, interrogatório e tortura chover esta noite. Esta é a sua oportunidade para escapar. Mas Jenny é contra. Ele diz: não podes esperar pela próxima chuva? Talvez a guerra acabe e estes tipos nos libertem. Se fugires, eles matam-nos. Mas Dwayne explica que a guerra não está a acabar. Se fosse uma questão de dias ou meses, o inimigo não estaria a cortar bambu da selva dia e noite para construir torres de vigia. Dangler também explica que não está a escapar sozinho. Nós vamos todos juntos, mas Jenny é teimoso em não sair. Ele ameaça que se eles sequer pensarem em escapar, ele grita e acorda toda a gente. Dwayne sabe que ele vai traí-los de certeza. Eles só têm uma oportunidade para escapar, e não podem perdê-la. Então, relutantemente, eles têm de cancelar o plano. No dia seguinte, alguns soldados vêm ao seu acampamento e revistam os prisioneiros minuciosamente. Eles não querem nenhum descuido no acampamento. É por isso que eles até repreendem o tipo baixo por não ter pousado a sua espingarda. Os guardas são trocados a cada poucas semanas. Por vezes, guardas que nem sabem segurar uma arma aparecem e importunam a vida dos prisioneiros todos os dias. Vemos Dangler a recolher cada único grão de arroz. Agora ele até está a comer insetos porque se não comer, vai acabar como os outros. Um dia, Jean pergunta-lhe: por que estás a guardar arroz? E Dangler diz que ele vai fugir agora. Jean implora-lhe: por que estás a fazer isto? Mas Dangler sabe exatamente o que está a fazer. Ele diz: já reparaste que todas as tardes quando estes guardas vão para a cozinha, eles deixam as suas armas lá fora. E eles fazem isto todos os dias. Não vi um único dia em que não o tenham feito. Por isso, o seu plano é que quando eles forem para dentro por um bocado, ele vai sair, agarrar nas suas armas e assumir o controle do acampamento. Depois disso, eles vão sinalizar uma aeronave americana até os verem. No dia seguinte, Dangler usa um espelho para marcar as posições dos guardas. Ele faz isto todos os dias para que eles saibam de onde eles podem estar a vir. Um dia, o tipo baixo vem ter com ele e secretamente dá a Dangler um pouco de arroz, sorri e vai-se embora. De todos os guardas, ele era o único que sempre tinha um sorriso no rosto. O resto deles parecia que disparavam contra-te a qualquer momento. Um dia, eles estão a marcar as posições dos guardas como sempre. Mas depois, um guarda vê-os e aponta-lhes a arma. Eles safam-se dizendo: é só um jogo. Todas as noites eles abrem as suas algemas e cortam o bambu colocado debaixo da sua cabana pedaço a pedaço, o que cria um buraco suficientemente grande para eles passarem. Dangler rasteja para baixo e vai até a cerca, escavando a terra para ver quão profundos estão os postes de bambu. Felizmente, a cerca é ainda mais fraca do que eles pensavam, o que significa que eles podem escapar. Dangler também mostra o local a Dwayne, mas depois um guarda grita com eles e afasta-os. Dangler diz que a época das monções vai começar numa semana. Temos de decidir um dia para escapar. Todos concordam, mas Jenny ainda está a causar problemas para eles. Dangler diz: se queres apodrecer aqui, então apodrece, mas eu não vou ficar aqui mais tempo. O campo de prisioneiros. Conhecendo os outros prisioneiros no dia seguinte, os guardas dão-lhes insetos para comer. Agora eles têm de comer insetos todos os dias porque as bombas que a América lançou arruinaram as colheitas dos aldeões. Até os guardas estão a passar fome, o que é grave. Jenny quer comer o arroz que Dangler guardou para sua fuga.
Mas Dangler deixa claro que não lhe vai dar o arroz. Para o impedir, Dangler não abre a sua algema naquela noite, o que piora a tensão entre eles. Ainda assim, Dangler compreende a seriedade da situação e pede desculpas a Jenny no dia seguinte porque não pode confiar no que ele possa fazer na sua raiva. Logo quando os guardas os estão a amarrar, um helicóptero voa sobre eles novamente. Depois disso, eles começam a espancar os prisioneiros. Eles acham que os prisioneiros estão a sinalizá-los. Por isso agora, sempre que um avião passa por cima, eles fazem-lhes isto. Desta vez, Dwayne começa a chorar porque está completamente destruído por dentro, mas Dangler conforta-o e diz que está sempre com ele. No dia seguinte, eles ouvem os guardas a conversar na cozinha. Um prisioneiro, que compreende a sua língua, ouve atentamente e descobre que os guardas estão a falar sobre a escassez de comida no acampamento. Alguns guardas saíram à procura de comida, mas tiveram de voltar de mãos vazias porque o bombardeamento arruinou a fertilidade do solo. Eles já não podem cultivar, por isso os guardas estão a planear levá-los para a selva e matá-los. Eles vão apenas dizer ao governador que eles morreram a tentar escapar. Eles percebem que não tem muito tempo. Se ficarem, serão mortos. Eles têm de escapar amanhã. No dia seguinte, Dangler espera que os guardas entrem na cozinha. Depois de eles saírem, ele vai para debaixo da cabana e chega à cerca. Depois disso, Dangler corre e agarra as armas dos guardas. Ele agarra 3 ou 4, tantas quantas consegue, e volta para dar uma espingarda a todos. O plano é todos se reunirem na cozinha ao mesmo tempo. Agora, Dangler chega lá rapidamente, mas depois de esperar muito tempo, os outros 4 tipos não aparecem. Há 6 tipos à sua frente, e ele não os consegue lidar sozinho. Mas depois de esperar um bocado e os 4 guardas ainda não terem vindo, Dangler é forçado a matar todos os guardas. Ele grita por Jean, mas rapidamente percebe que John os traiu. Dangler poupa a vida do tipo baixo porque ele o tinha ajudado uma vez antes. Depois disso, ele rapidamente agarra alguma comida e foge para a selva com Dwayne. Depois de um bocado, ele encontra John, que age como se não soubesse de nada, mesmo depois de pôr a pobre vida de Dangler em perigo. Dangler está tão zangado com ele, que pergunta, por que fugiste e nos deixaste? Mas Jean fica ali parado como um fantasma e não diz nada. Quando Dangler vê os sapatos nos seus pés, pergunta, onde estão os nossos sapatos? Mas aqui também, John mente, dizendo que o seu amigo levou os seus sapatos. Dangler percebe que ele enlouqueceu. Para se manter vivo, ele tem de se afastar dele imediatamente. Ele consegue convencê-lo a trocar a sua outra faca pelas suas balas. Depois disto, ele deixa-o à sua própria sorte e continua com Dwayne. Em breve, Dwayne olha para o céu e diz que está prestes a chover, o que é bom porque agora eles terão água para beber. Eles abrem o saco de arroz e começam a comer cada grão com gosto. Mas o chão onde estão sentados está molhado, e a lama de movimento rápido arrasta-os. O arroz está estragado. Agora eles têm de encontrar algo para comer rapidamente ou vão morrer de fome. Eles deparam-se com um rio que poderia levá-los à Tailândia. Para chegar o plano de fuga nasce lá, eles cortam algum bambu e constroem uma jangada, movendo-se lentamente para a frente. Mas eles logo descobrem que o rio está a dirigir-se para uma cascata profunda. Antes que a corrente rápida os leve, eles conseguem chegar à margem a tempo. Mas eles não conseguem salvar a sua jangada, e não têm força para construir outra. Quando Dangler tira a camisa, encontra sanguessugas por todo o seu corpo. Ele tira-as uma a uma e até pensa em comê-las uma vez, mas rapidamente muda de ideia. Os seus corpos fracos estão a quebrar de exaustão, por isso cobrem-se com folhas e adormecem. Na manhã seguinte, Dangler vê um homem a pescar nas proximidades. Eles acham que ele pode ter alguma comida, por isso começam a segui-lo. No caminho, encontram um sapato rasgado, que guardam. As suas armas também são inúteis, porque se dispararem contra um animal, o som vai revelar a sua localização. Elas também são demasiado pesadas, por isso atiram-nas fora e continuam à procura de comida com nada além das suas mãos vazias. Vemos que a condição de Dwayne piorou muito. Ele não sente nada além de dor e exaustão. Eles logo encontram algumas cabanas vazias onde podem passar a noite. Mas para Dwayne, este é o fim da linha. Ele só quer uma morte pacífica agora. Ele diz a Dangler, deixa-me aqui. Já não consigo andar mais. Mas Dangler ainda não desistiu. Ele encoraja-o e pinta um quadro da vida incrível que eles terão assim que saírem dali. Toda essa conversa mantém viva a vontade de viver de Dwayne. Eles ainda estão a falar quando um helicóptero passa por cima. Dangler grita com todas as suas forças para que eles desçam, mas infelizmente, ninguém sequer olha para ele. O corpo de Dwayne começa a tremer de frio. Ele rapidamente começa a ter alucinações. Ele diz a Dangler, cala-te ou os guardas vêm. Mas Dangler não disse nada. Ele diz-lhe para descansar e diz, vou incendiar este lugar todo. Eles terão de nos ver quando virem o fumo. No dia seguinte, Dangler faz exatamente isso. Ele esfrega um pouco de casca de árvore e começa um fogo.
E num instante, o fogo fica tão grande que os helicópteros começam a vir na sua direção. Dangler pede ajuda novamente, mas eles acham que ele é um terrorista e começam a disparar contra ele como loucos. Dangler sobrevive por pouco. No dia seguinte, quando Dwayne acorda do seu sono profundo, o seu corpo está como um cadáver ambulante. Ele vê que Dangler queimou a selva toda. Ele diz: esses terroristas devem ter visto o fogo e provavelmente estão a caminho. Temos de sair daqui agora. Eles não têm mais força, mas de alguma forma conseguem caminhar um pouco mais. No caminho, vem um rapaz a carregar água num pote. Eles imploram-lhe por água, mas em vez de ajudar, ele começa a gritar. Depois disso, os aldeões vêm a correr e começam a gritar com eles. Ambos se rendem, mas os aldeões esfaqueiam Dwayne na perna com uma faca. Enquanto ele chora de dor, outro homem esfaqueia-o no pescoço com uma faca, que o mata instantaneamente. Vendo tudo isto, Dangler enlouquece e começa a atacá-los, gritando. Quando os aldeões veem isto, todos fogem a correr. Depois disso, Dangler corre e esconde-se nos arbustos. Os aldeões procuram-no por todo o lado, mas não o conseguem encontrar. Naquela noite, Dangler começa a ouvir a voz de Dwayne. Agora ele está sozinho na selva. Há muito pouca esperança de que ele dure mais alguns dias. Um dia, enquanto vagueava à procura de comida, Dangler vê alguns soldados vietnamitas. Ele para e espera ali por um bocado. E depois deles saírem, ele corre e rouba a comida que sobrou. Ele come-a e satisfaz a sua fome, mas o seu corpo ainda está a lutar com a falta de vitaminas, o que lhe causa convulsões. Dangler vê Dwayne, que continua a dizer que tem frio, mas no momento seguinte, ele desaparece. No dia seguinte, enquanto procurava comida novamente, Dangler chega a um rio onde vê uma cobra d'água. Não é venenosa, por isso Dangler agarra-a sem qualquer medo. Depois rasga-lhe a barriga com os dentes e começa a comê-la fuga audaciosa e caótica. Ele está a comê-la quando ouve o som de uma aeronave. Ele rapidamente abana uma folha para tentar chamar a sua atenção. A aeronave voa à volta 2 ou 3 vezes como se o tivessem visto. Felizmente, foi isso que aconteceu. Dangler já tinha perdido a esperança quando um helicóptero se começa a aproximar dele. Eles viram-no e depois um homem atira uma corda para baixo para o puxar para cima. Dangler fica radiante de alegria. Ele rapidamente agarra a corda e começa a subir. Mas nesse momento, os soldados vietnamitas veem-no e começam a disparar contra ele como loucos para o impedir. No entanto, os americanos forçam-nos a recuar e retiram Dangler em segurança. Para verificação, eles fazem algumas perguntas, que Dangler demora um pouco a responder porque a sua memória ficou fraca, mas ele dá todas as respostas certas e depois é resgatado. Assim que chega à base, toda a gente se amontoa à sua volta. Mas 2 oficiais da CIA dizem-lhes que Dangler regressou de uma missão altamente confidencial. Ele não tem permissão para encontrar ou falar com Anione até ser interrogado. Dangler é tratado, e depois disso, a sua saúde começa lentamente a melhorar. A CIA questiona-o sobre cada coisa que lhe aconteceu e tudo o que ele viu ali. Nesse momento, vemos os amigos de Dangler que lhe trouxeram um bolo enorme. Todos estão tão felizes por tê-lo de volta. Eles celebram o seu aniversário, mas Dangler está tão cansado das perguntas da CIA que pede aos seus amigos para o tirar dali. Os amigos de Dangler pedem 10 minutos ao oficial, fingindo levá-lo à casa de banho, e depois escondem-no num carrinho e levam-no para fora do hospital. Depois disto, Dangler é levado para um navio onde toda a tripulação celebra o seu regresso. O sorriso no rosto de Dangler mostra o quão feliz ele está hoje, como se lhe tivesse sido dada uma nova vida. Mas infelizmente, nem todos tiveram esta sorte porque os outros prisioneiros com Dangler nunca foram resgatados. No final, somos informados que Dangler passou 6 meses completos naquela prisão, dos quais teve de passar 23 dias na selva, onde sobreviveu a comer insetos, cobras e outras coisas. Depois de regressar, foi reformado do serviço ativo e trabalhou como piloto de teste civil. Em toda a sua vida, Dangler sobreviveu a mais 4 acidentes de avião, após os quais morreu em 2001 de uma doença. Esta guerra entre a América e o Vietnã durou 9 anos. Nesses 9 anos, a América lançou 2,7 milhões de toneladas de bombas no país do Laos. Dessas, 800 mil toneladas de bombas nunca explodiram. Como resultado, o Laos tornou-se o país mais bombardeado da história humana. A terra lá ainda é um campo minado ativo e os especialistas acreditam que levará mais 100 anos para as remover. E com isso, esta história verdadeira de Dir Dangler termina aqui. Espero que tenhas gostado deste filme. Para mais vídeos como este, subscreve o canal.